Bom dia, Maria. Bom dia, Yuri. Deixa eu ver aqui. Tem gente esperando. Esperar o pessoal entrar, né? Evidente, para a gente começar a nossa aula. Para quem já está aqui, pessoal, Química 1, tá? A gente vai terminar o capítulo 14 e fazer atividades. As respostas para a Luana, que eu não mandei ainda. Cadê? Ok. Já admite não. Porcaria. Deixa o pessoal chegar. Vamos ver. Aqui. Eu já vou conectar na minha câmera também, tá, pessoal? Só vou esperar todo mundo entrar. A Luana. Eu vou até mandar para ela logo. Luana, bom dia. Eu vou até fazer isso logo agora, cara. Porque, ó, não dá mais. Deixa eu te perguntar, você precisa de qual item mesmo dos vestibulares para eu mandar agora para você logo? Luana? Luana, tá ouvindo? Eu estou sendo... Vocês me ouvem, pessoal? Luana? Alô? Vocês estão me ouvindo? Jesus Cristo, acorda, segunda série. Sim. Acorda, meu Deus do céu. É sexta-feira, acorda. Sai dessa morrinha. Cadê o café do lado para acordar? Luana, quais são os vestes mesmo que você precisa? Eu vou te enviar agora. Eu preciso do capítulo do livro 4 da Química. Todos? Ah, tá. É porque é um só no final. Tá. Ok. Vou te mandar agora. Agora. Aqui. Menina, eu vou te mandar na forma de print, tá bom? Sabe por quê? Porque no SAS eu não tenho como tirar as outras sessões, tá bom? Ele vem tudo junto. Eu vou te mandar na forma de print. Vou abrir o WhatsApp aqui enquanto o pessoal tá chegando, tá? Assim que eles chegarem a gente... Agora não dá, né? Luana. Não vai ficar legal. Deixa eu ver se eu acho um outro formato aqui. Para ficar legal para você ver. Ai, já sei, quer saber de uma coisa? Os materiais, gabarito dos livros. Segunda série. Química 1. Pessoal, para quem já está na sala, Química 1, tá bom?
que a gente vai fazer hoje? Ah, tem sim, Luana. Capítulo, livro 4, né? Agora eles têm dos Enems e vestibulares. Antes vinha tudo junto. Vou te mandar agora, Luana. Verifica aí no seu WhatsApp. Pronto. Deixa eu ver se vai. Quando for, eu te falo. 1, 2, 3, 4. Foi. Verifica aí. Se chegou, tudo certinho. Nada, nada, nada. Pessoal, vamos lá então. Nós vamos continuar falando aí do capítulo de número 14. Não estou exibindo a tela ainda para vocês, tá? A gente vai continuar falando do capítulo de número 14. Terminar aí as duas funções, né, nitrogenadas que faltam para ser terminadas, tá? E aí depois a gente vai fazer algumas atividades para a gente poder aplicar esses conceitos aí dentro do nosso estudo, tá bom? Vocês, por algum acaso, leram ou tentaram fazer alguma coisa? Sim, não? Não, sim. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui, porque sempre tem alguém esperando. Não, tem ninguém. Tem. Oliver. Sempre tem alguém esperando. Olha só, galerinha, é isso, tá? Você tem que pensar em você nesse momento, tá? E aí o Matheus Marchiori. Tá chegando gente ainda, né? Jesus. Chega realmente nos 45 do segundo. Literalmente. Tá. Vamos lá. Sara. Pera aí, vamos aguardar mais um pouquinho, pessoal. Vão lá, peguem um cafezinho. Liguem a câmera. Deixa o pessoal, ó, meu Deus, né? A gente perde muito tempo. Olha lá. Não adianta, tá? Por quê? Por que que eu tô esperando? Porque quando eu começar a falar, depois que eu começar a falar, eu não tenho como parar. Aí fica toda hora chegando alguém na sala, entrando, olha lá, ó. Sou eu agora. Toda hora chegando alguém na sala e aí eu fico toda hora parando de falar e vindo recepcionar o aluno. Toda hora parando de falar e vindo recepcionar o aluno. Assim não dá para fluir o negócio. Olha lá, ó. Já me desconectaram de novo. Meu Deus do céu, bicho. Ô, Jesus. Hoje tá... Vá se lascar. Não tem nada o que fazer, não. Poxa. Caramba, tem a lista de e-mail lá. Como que a pessoa fica errando ainda? Vamos lá, então. Pessoal, continuando aí a falar das nossas... Cadê? Share. Das nossas funções. Eu já estou com o livro aberto aqui. Tá? Misericórdia.
Eu já estou com o livro aberto e aí a gente falou na aula de quarta-feira sobre as nitrilas e isonitrilas e falamos um pouquinho também, né, dos nitrocompostos. E agora a gente vai finalizar aqui. Lembra de registrar o nome no chat aqui, como a galerinha está fazendo aqui, como vocês estão fazendo aí, tá? E agora a gente vai ficar aqui nos aletos orgânicos e... não instalei minha lousa, nos aletos orgânicos e nos compostos de Grignard, tá bom? Aqui, necessariamente, esses dois compostos, né? Deixa eu aumentar um pouco a tela. Esses dois compostos, os aletos orgânicos e os compostos de Grignard, eles não necessariamente são nitrogenados, tá? Eu acho que eles colocaram aqui simplesmente para fechar o capítulo, né? Porque não teria necessidade de criar um outro capítulo só para esses compostos. Talvez, se você pegar materiais que são mais detalhistas, né, que vão pegando todos os pormenores que existem dentro da disciplina, você consiga encontrar, além destas funções que a gente estudou aqui, as funções à base de enxofre e fósforo, que também tem, tá? Dei uma olhada nas funções orgânicas que não tem no material, tá? Das funções orgânicas que contém fósforo, tá? Porque elas podem ser comuns aí em alguns materiais, em algumas questões que vocês vão ver. Então vamos lá. Ó. Cloreto, ó. Aletos orgânicos, como o próprio nome diz, um aleto orgânico é aquele composto em que eu observo uma cadeia carbônica de qualquer natureza ligada a um átomo de um elemento da família 17. Os elementos da família 17 são cloro, né, os principais, na verdade, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, quando eu observo a presença destes átomos de elementos químicos na cadeia carbônica, eu estou diante de uma substância química classificada dentro do grupo dos aletos orgânicos. Então, olha lá, ó, aletos orgânicos são compostos derivados dos hidrocarbonetos em que eu substituo um ou mais de átomos de hidrogênio por átomos de elementos da família 17. Então, aletos orgânicos têm essa característica. Nomenclatura e UPAC. A nomenclatura e UPAC para esse tipo de composto é bem tranquilo. Como que você vai fazer a identificação, pessoal, dos aletos? A identificação dos aletos ela é bem tranquila, tá? Porque é basicamente o quê? Um átomo desses 4 que estão descritos aqui, flúor, cloro, bromo e iodo, ligado à minha cadeia carbônica. Alguns autores nem não é que não considera, mas em alguns momentos, né, a gente tem que pensar o seguinte: esses átomos aí, eles não necessariamente são grupos funcionais, tá? Eles não são grupos funcionais, porque o que é um grupo? Olha o nome, o que é um grupo? Na verdade, até que não tem muita relação, mas um grupo funcional é um conjunto de, ou apenas um também, que representa aí uma função. Os átomos de elementos da família 17, por muitos autores, sempre é aquela velha... Sempre tem uma briga, né? Alguma coisa assim. Tem alguns autores que não consideram eles como grupos funcionais. Então, de qualquer maneira, não interessa. Se considera ou não considera, isso daí não vamos entrar no detalhe técnico da coisa, observou a presença de um átomo da família 17 ligado à minha cadeia carbônica, eu estou diante ali de uma parte de uma função química conhecida como aleto orgânico, tá bom? Tranquilo. A nomenclatura. Dá-se o nome do halogênio. Quem é o halogênio? O halogênio são os elementos da família 17, seguido do nome de hidrocarboneto ao qual ele está ligado. Então, ó, dá-se o nome do halogênio cloro.
seguido do nome de hidrocarboneto da cadeia a qual ele está ligado. Deixa eu fazer de outra cor. Seguido do nome da cadeia de hidrocarboneto, né? O nome de hidrocarboneto da cadeia carbônica a qual o átomo está ligado. Então, aqui é o cloro, met, porque tem um carbono só, O. Então, esse é o cloro metano, tá? Vamos lá. Continuando. Dou o nome do hidrocarboneto, bromo. Dou o nome, do halogênio, desculpa, do hidrocarboneto, não, do halogênio, bromo. Dou o nome da cadeia carbônica na forma de hidrocarboneto, et, ligações simples, ou porque é um hidrocarboneto. Então, esse é o bromo etano, tá? Bem tranquilo. E aqui, ó, mesma coisa. Dá o nome de hidrocarboneto, ou dá o nome do halogênio e dá seguido do nome de hidrocarboneto da cadeia carbônica aí que está ligada a ele. Então, nós temos cloro. Aí o nome desse composto aqui a gente já sabe. Benzeno. Opa. Ou um clorobenzeno também, tanto faz. Tá bom? Então, bem tranquilo, né? A nomenclatura. Pessoal, em relação às demais regras, como por exemplo... tem que tirar isso. Como por exemplo, a presença de uma dupla ligação, a presença de ramificações, olha só. Ó. Olha aqui que interessante. Olha que interessante aqui. Olha isso aqui. Tá? Ó a briga aqui que eu falei aquela hora. Perceba, olha bem aqui que interessante. Por que que isso não é considerado um grupo funcional aqui no livro? Ó? No livro, ó, 1, 2, 3, 4. Vocês lembram que até agora, quando a gente notava na cadeia carbônica, né, a presença de uma dupla ou a presença de ramificações na cadeia carbônica, vocês lembram que os grupos funcionais, eles tinham prioridade sobre todas essas duas outras estruturas. Eles tinham prioridade sobre as insaturações, prioridade sobre as ramificações, isso na hora de numerar a cadeia carbônica. Então, perceba que o que eu falei anteriormente é real. No sentido de que, ó, o cloro, o bromo, não, cloro também, o flúor, o iodo, o bromo, não são considerados grupos funcionais. Olha que interessante. Não são, eles caracterizam um tipo de composto. Eles caracterizam compostos orgânicos conhecidos como haletos orgânicos. Só que os átomos de halogênios não são considerados, tem uma rixa, mas a gente vai levar essa consideração porque o livro está trabalhando todo assim. Então, os átomos de halogênio não são considerados, veja só que interessante, grupos funcionais. Logo, quando eu percebo, por exemplo, que na cadeia carbônica tem uma dupla ligação, a dupla ligação ela tem prioridade sobre o átomo do halogênio, isso para um haleto orgânico. Então, ela tem prioridade sobre o halogênio. O que que isso significa? Quando eu falo que ela tem prioridade, significa que quando você for numerar a cadeia carbônica, a numeração ela sempre vai começar da extremidade próxima ao grupo de maior prioridade. Nesse caso aqui, o grupo de maior prioridade é a insaturação. Então, como o haleto não é um grupo funcional, a prioridade é insaturação seguido de ramificação. Isso se não houver outras funções ali, como a gente vai fazer na lista que eu vou enviar para vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira. Isso, na próxima quarta-feira a gente vai fazer uma revisão de todas as funções, na quarta e na sexta,
A gente vai fazer uma revisão de todas elas. Então, perceba que nos aletos, a insaturação e a ramificação, olha lá, ó. Oh, caramba. E a ramificação em ordem alfabética tem prioridade, tá? O que que isso quer dizer em ordem alfabética? Significa o seguinte, significa que aqui, se tivesse um metil, flúor, metil, F, M. Esse daqui já não seria o carbono número 2, mas sim o carbono número 3. Por quê? Porque não é um grupo funcional, mas entre os dois, que são considerados substituintes, ou seja, estão substituindo alguma coisa dentro da minha cadeia carbônica, quando a gente tem grupos substituintes diferentes, prevalece a ordem alfabética, não é isso? Né? O et vem antes do met, né? E assim sucessivamente. Então você tem que pensar na ordem alfabética quando se tem ramificações na sua cadeia carbônica do aleto. Ou seja, olha só, percebi uma ramificação e é um aleto orgânico. Se eu tiver que dar nome a esse cara, por onde eu começo a numeração? Porque eu tenho que numerar. Lembra que a gente tem que numerar. Por onde eu começo a numeração? Pela ramificação ou pelo átomo do halogênio? Depende. Qual dos dois em ordem na ordem do alfabeto vem primeiro? Aqui nesse caso é um etil, né? E aqui é um flúor. Então o E vem antes do F, então esse é o carbono número 1. Isso, se na cadeia carbônica existir ramificação e halogênio. Se existir a insaturação ela é prioritária, tá? Por quê? Porque o halogênio não é um grupo, não é um grupo funcional em si, ele é um grupo substituinte, tá? Que caracteriza um conjunto de funções, mas é um grupo substituinte, tá bom? E aí, ó, a nomenclatura usual é só vocês fazerem o seguinte, porque pode aparecer essa nomenclatura para vocês. Cadê? Ó, a nomenclatura usual, ó, você dá o nome do halogênio com sufixo eto. Então, se é cloro, fica cloreto, brometo, anota aí, ó. Fluoreto, iodeto. Anota esses nomes aí que são os principais que vocês vão usar. Ó. Iodeto, fluoreto, brometo e cloreto. E aí você dá o nome do grupo substituinte ligado ao halogênio, então percebe na leitura. Ó. Eu vou dar o nome, cloreto, brometo, fluoreto, iodeto, que seja, e vou considerar o que está ligado ao meu átomo de halogênio um grupo substituinte. O que isso significa? Significa que a gente vai brometo, como é um substituinte, aí não pode ser benzeno. Quando é um substituinte, por isso que é importante saber o que significa o conceito. É um fenil, tá? Quando é substituinte é fenil, quando a cadeia principal é benzeno. Então é fenila. Então fica o brometo, que é o bromo, de fenila, iodeto de etila, cloreto, agora aqui a gente não tem uma cadeia ramificada, mas ó, um isopropil, tá? Muita atenção ao isopropil, isopentil, isobutil. Eu já falei para vocês fazerem uma relação com esses nomes e verificar o seguinte, assim como a gente está verificando em todos os outros, como que eles estão ligados à cadeia carbônica. Por que ele se chama isopropil? O que diferencia um isopropil de um propil? O que se diferencia um butil de um isobutil? Você tem que verificar essas diferenças para poder chegar a um denominador, né? Uma solução para o seu problema. Então,
muita atenção aos casos do isopropil, isopentil, isobutil, tá bom? Porque são casos em que a estrutura parece uma coisa, mas não é, tá bom? Então, muita atenção. Porque poderia, por exemplo, que erro você poderia cometer nesse cara aqui, tá? Você poderia me dizer o seguinte, aqui tem um halogênio, tá, beleza. Então, 1, 2, 3, né? Poderia ser, você poderia fazer isso, achar que isso daqui é uma cadeia carbônica constituída, assim, por 3 átomos de carbono. Claro que é. Só que perceba que a ligação, ela aqui se processa no carbono central desses 3. Por isso, isopropil. Isso representa um isopropil. Quando eu tenho 3 átomos de carbono e... Ai, caramba! Quando eu tenho 3 átomos de carbono... Aqui embaixo. O troço, em vez de estar lá em cima, agora está aqui embaixo. São um gênio. O que fez a interface desses é um gênio. Vamos lá. Isso é um propil, quando a ligação está nos carbonos aqui, ó, da extremidade. O isopropil tem a mesma cara, só que a ligação vai acontecer nesse carbono aqui, ó, enquanto do propil acontece nos carbonos da extremidade. Então aqui a gente tem um propil, onde as ligações ocorrem nas extremidades, e aqui a gente tem um isopropil, onde as ligações se processam no carbono central. Então, por isso que aquilo ali é um isopropil, tá bom? Tranquilo. Propriedades, a gente volta a ter aquela velha conversa, pontos de fusão, pontos de ebulição, fase de agregação, interações, volume atômico. Então, ó, os pontos de fusão e ebulição de haletos orgânicos tendem a aumentar com o aumento da massa molecular, né? Então, quanto maior é a quantidade de átomos, maior é o meu ponto de fusão nesses compostos, dentro destes compostos. Então, se eu comparo, por exemplo, o iodeto de etila, é claro que a diferença vai ser mínima, tá? O iodeto de etila com o cloreto de isopropila, eu vou olhar o seguinte, qual dos dois tem o maior ponto de fusão ou ebulição, que seja? Os pontos de fusão e ebulição aumenta à medida que a massa molecular também aumenta. E aí? Será que esse composto tem uma massa molecular maior do que essa? Do que esse daqui? Como que eu vou verificar? Massa molecular. O que é a massa molecular? Eu vou pegar a massa de cada elemento e multiplicar pela quantidade desse elemento na fórmula, depois somar todos os resultados. Então, para o iodeto de etila, 12 vezes 2, porque tem 2 carbonos, então 12 é a massa do carbono. Hidrogênio vai ser 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 5 átomos ao todo. O iodo, cara, eu não lembro a massa do iodo. Alguém pode abrir a tabela periódica aí e olhar para mim? 127, é 100 e alguma coisa. Dá uma olhada aí. Participa da aula também comigo, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Vamos lá. Sai dessa... 106,90. 113? 26. 126, ok. 127, quase ok. Obrigado, Heloísa. Vou arredondar aqui só para deixar bonitinho. Então, a gente tem o 127. Somando aqui, então, a gente tem 24, aqui a gente tem 5. Nossa, minha conta está super organizada, né? Então, então você soma as massas depois, os resultados das massas, ok? E pronto, seja feliz. Compara, faz o mesmo processo. Eu não vou fazer isso tudo, não. Faz o mesmo processo com esse cara aqui e verifica qual dos dois tem a massa molecular maior. Aí você vai descobrir se o cloreto de isopropila ou o iodeto de etila ou o iodeto de etila. Espera aí.
Só um minutinho. Então, é só fazer esta verificação, beleza? Então, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, certinho? Ok. Aí terminem de ler, então percebam as propriedades, solubilidades, ó, são insolúveis em água, solúveis em solventes orgânicos e assim sucessivamente. Compostos de Grignard. Eles são importantes, são menos comuns, mas são importantes para que a gente entenda, porque a gente vai fazer, a gente vai estudar reações orgânicas, tá bom? Futuramente. Então é importante conhecer os compostos de Grignard, porque eles vão apresentar, eles vão participar, na verdade, não apresentar, mas participar de algumas reações importantes, tá? Então é muito importante, claro, algumas reações orgânicas, é muito importante que a gente conheça um pouco esse tipo de composto, tá? O que são os compostos de Grignard? Eles são compostos extremamente instáveis, tá? Você nunca consegue ter um composto de Grignard puro, na sua forma pura. Ele normalmente está misturado a algum outro tipo de solvente, seja água, seja outro material, tá bom? Para manter a estabilidade do composto. Eles são muito fáceis de ser caracterizados. Muita atenção a esse nome aqui. Muita atenção a esse nome aqui, ó. É porque não dá para eu segurar o livro por conta dessa porcaria aqui, ó, que tem aqui na frente, ó. Isso é um absurdo. Isso... Jesus Cristo. Enfim. Esses compostos, aqui que eu quero marcar esse nome com vocês, ó, esses compostos são classificados como organometálicos, tá? Atenção a esse nome, que existem não só esses, mas uma série de compostos classificados dentro desse conjunto de substâncias, né, que são os organometálicos. O nome já te leva a entender que tipo de composto é esse. Os compostos de Grignard são um dos exemplos, tá? Tem mais, tem uma série de outros. Só que é quando eu percebo a presença de um metal ligado à minha cadeia carbônica, né? Esse metal, ele vai fazer com que o meu composto orgânico seja classificado ali dentro desse grupo conhecido como organometálicos. Dentro dos organometálicos tem as suas classificações. Um dos grupos de compostos que são chamados de organometálicos são os compostos de Grignard. E como que você caracteriza eles? Bem fácil. É sempre a presença do átomo de magnésio, ó, magnésio, ligado a um haleto, a um halogênio, tá bom? Então vai ser sempre isso aqui, ó. MgXR. O que é isso? É sempre que você localizar o magnésio ligado à cadeia carbônica, e nesse átomo de magnésio você observar a presença de um haleto, um halogênio, iodo, cloro, fluoro e bromo, você está aí diante de um composto de Grignard. Então, ó, RXMG significa o quê? O R é uma cadeia carbônica de qualquer tamanho. Ligado a essa cadeia carbônica, eu vou encontrar um magnésio, tem que ter o átomo de magnésio, percebe que ele que caracteriza, é ele que vai ser aquele ponto de diferença que eu venho falando com vocês. O que tem dentro da minha estrutura ali que de fato faz eu perceber ela como aquele composto? Né? Então, se eu estou diante de um composto de Grignard, o que de fato tem ali dentro da minha estrutura que eu olho para ela e falo, isso é um composto de Grignard. Quais elementos, quais estruturas me levam a responder isso? Então você vem aqui e olha, bom, se eu olhar o comportamento geral dos compostos de Grignard, eu vou perceber que o átomo de magnésio é que me leva a ter essa percepção. Percebi o magnésio ali. E aí eu vou fazendo outras relações. E ligado ao átomo de magnésio, você tem um halogênio, cloro, flúor, bromo,
iodo, né? Você vai ter aí um composto de Grignard, bem tranquilo, ó. Magnésio, olha lá. Magnésio, halogênio, magnésio halogênio, magnésio halogênio, tá? Então, compostos de Grignard. Instáveis, tá? Servem para reações que a gente vai ver. Nome, como que é a nomenclatura? Nome do halogênio, com terminação eto. Então, são aqueles nomes: cloreto, brometo e iodeto. Né? São os três principais: cloreto, brometo e iodeto. D, nome do radical. Radical, grupo substituinte, eu estou falando das ramificações, das coisas que substituem ali. Ó, então, um radical pode ser as ramificações que a gente já sabe. As ramificações, os halogênios também podem ser radicais, ou tudo isso pode ser chamado também de grupo substituinte. Então, eu estou falando quase sempre da mesma coisa. Então, o nome do radical, que é a cadeia carbônica, o radical, o R de radical, que é a cadeia carbônica ligada ao meu grupo característico, final do nome com a palavra magnésio. Então, vamos lá. Ó. Se esse cara aqui, começa pelo nome do halogênio, cloreto. Agora vem aqui, D. Agora eu vou dar o nome do radical, que é o R, que é a cadeia carbônica. Isso é um match. Metil. Se é nome de radical, metil, magnésio. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Beleza? E assim sucessivamente, ó. Cloreto, difenil, porque é um radical, magnésio. Iodeto, dietil, magnésio. Bem tranquilo, né? E as propriedades, aí a gente vai ver exatamente o que eu tenho falado com vocês, ó. Teoricamente são bastante elevados, ó, só que são instáveis. São encontrados dissolvidos em éter etílico anidrido. Então, o principal solvente desse composto são os compostos de natureza orgânica e não a água, como eu havia citado um dos. Ó, não formam soluções aquosas, porque reagem de forma muito intensa. Como eu falei anteriormente, são bem reativos, muito reativos. Então, eles têm que estar situados em uma solução. Solução orgânica, não solução aquosa. Então, atenção a esse detalhe. Ó. Solução aquosa e compostos de Grignard não combinam. Tá? Pronto. Propriedades organolépticas são muito tóxicos e aplicações práticas são utilizados na síntese. O que é isso? A gente vai ver futuramente, nos próximos capítulos, reações. Né? A gente vai produzir substâncias orgânicas. Vai ser bem legal. E aí, alguma dúvida? Porque eu vou fazer essas atividades aqui, pelo menos a 1, 2 e 3. Tentar fazer rápido. Ó, número 1. A número 1, A número 1, ela vai ser o seguinte. Você vai relacionar a nomenclatura com o nome do composto, né? Então, aqui a gente tem o seguinte. Primeiro, localiza que tipo de função é isso. Ó, CN. Isso é um nitrilo ou uma nitrila. Tem o nitrilo e a isonitrila. Consegue diferenciar? CONH2. Isso é uma amida. Olha lá, ó, CO ligado a um nitrogênio, amida. Isso é um aleto. São das duas umas, perdão. Eu vou ter que tirar daqui, fazer isso aqui. Porque ou o livro fica longe demais e ninguém consegue enxergar, fica pequeno, ou ele fica muito próximo e aí fica grande e eu não consigo arrastar ele para cima e para baixo porque eu estou com um pincelzinho aqui. Já isso aqui
Número 4 é uma amina. Ó, N ligada a um grupo aqui de carbono, né? Sem oxigênio. E aqui a gente tem um nitrocomposto. Nitrocomposto. Então você tem que perceber esta identificação para poder chegar ao nome. Bom, se eu sei, por exemplo, que esse daqui é um aleto, eu já posso vir direto para cá, ó. Certo? 1, 2. 1 bromo, 2 metil. Por quê? B vem antes do M. Então, lembra? Substituintes. Então, 1 bromo, 2 metil. Aqui tem o número 3. Aqui é o 3, ó. Benzilamina. Qual das funções eu encontrei que é uma amina? Ah, eu encontrei essa daqui, ó. Ah, então se essa é a amina, ótimo. Então esse daqui é o 4. Veja que eu não preciso nem dar o nome. Se eu localizo e sei a regra de nomenclatura, é claro que, mas você está exigindo que eu saiba tudo logo agora? Não, não estou, não. Se alguém falar que eu estou exigindo que você saiba tudo agora, está mentindo, está colocando palavra na minha boca. Não estou, não. Eu estou ensinando, olha, o caminho é esse. Eu já falei isso com vocês, o caminho é esse. Agora, como que você vai seguir esse caminho? Aí eu não posso fazer nada, porque aí é você com você mesmo, né? Eu não estou dentro do seu corpo para saber, nem da sua mente para saber como que você vai resolver, quando eu falo de caminhos e seguir caminho, é como que que ferramentas você já tem as armas, né? Vamos colocar assim, você já tem as armas, que são os conceitos e as técnicas que eu vou ensinando na hora que você vai observando uma determinada estrutura química. Então você já tem as armas. Como que você vai utilizar estas armas, ou seja, a forma que você vai resolver as atividades, não sei. Eu não estou dentro da sua cabeça. Como é que eu vou saber como que... Entende? Não dá. É uma situação que só você consegue fazer. Então você precisa... Qual é a técnica principal dentro da química orgânica? Treinar. Fazer exercícios. Não tem outra. E aí, como que eu vou fazer e resolver esses exercícios? Aí já não sei. Depende de como você está usando as armas, ou seja, depende de como você está utilizando as técnicas. Então, aqui, por exemplo, eu não precisei dar nome a cada um desses compostos. Eu simplesmente vim, localizei a função, que grupo funcional ou quais funções pertencem a cada um desses compostos, e pela nomenclatura, ó, eu associo. O que ele está pedindo nesse exercício? Que você saiba associar o nome já dado com o grupo funcional, se você consegue fazer essa relação. Então, se eu sei que aqui é um aleto, o nome de aleto está aqui. Se eu sei que isso daqui é uma amina, o nome da amina está aqui. Se eu sei que isso daqui é um nitrocomposto, opa, M-metilnitro. Opa, então aqui é o 5, porque é um nitrocomposto. Então agora a gente tem nitrilo e amida. Bom, fica fácil. Isso é uma amida, então aqui tem o número 2. E isso é um nitrilo, então aqui tem o número 1. Sem dificuldades. Sem dificuldades, é uma associação. É uma coisa. Como que você vai fazer isso, meu amigo? Não sei. No sentido assim, como que a sua cabeça pensa na resolução, é isso que eu estou querendo dizer. Como que você processa o tipo de resolução, né? Porque eu olho e resolvo de uma forma. Você olha e o que você enxerga? Então você tem que pensar nisso. O que eu estou enxergando ali? Ah, um monte de letrinha, um monte de nome que eu não entendo. Ótimo, então tem um problema. Se eu estou né, claro, considerando esse ano todo, se eu estou no mês 9 e até agora eu não entendo essas letrinhas, pelo menos ler as letrinhas e entender o que elas representam, eu estou bem na terceira série, eu vou ter que rebolar um pouquinho mais do que outras pessoas que já conseguem ter essa visão, tá bom? Então, ó, é treino. Química orgânica é treino. Química orgânica é prática, é fazer atividades, é pegar e fazer.
Toda hora, todo momento? Não, mas sempre tirar um tempo para fazer, porque senão é muita coisa, muito detalhe, muita regra e você não consegue, tá? Fixar tudo na cabeça. Então agora aqui, ó, a fórmula ele já me deu o nome. Eu tenho que entender o que é esse Pzinho aqui, o que significa o di, o que é um nitro e o que é o benzeno. São as partes do meu nome. Então vamos lá. P. O P significa a posição para 1, 4. Então quer dizer que vai ter uma coisa ligada no carbono número 1 e no carbono número 4 do meu anel benzênico. Então eu sei que é um anel benzênico, benzeno. Primeiro desenha a cadeia principal, benzeno. Eu sei que vai ter uma coisa ligada no carbono número 1 e uma coisa ligada no carbono número 4, porque tem o P. P é para, 1, 4. O é orto, 1, 2. E M é meta, 1, 3. Né? As posições dos carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 3 do anel benzênico. Tá? Orto, meta e para. De nitro. Di são 2. Então quer dizer que vão ter duas coisas. Duas coisas chamadas nitro. O que é nitro? Nitro é uma coisa que representa a função dos nitrocompostos. É o NO2. Tá. Então, isso aqui. 1,4 ou para dinitrobenzeno. Isso aqui. Poxa, gente. Acorda pra vida. Acorda. A vida tá correndo, tá tudo meio louco assim, mas a vida tá andando, ela tá correndo, cara. E se você ficar parado, como diz o Bezerra da Silva, camarão que dorme, a onda leva. Então não durma. Não durma, surfe na onda, não durma na onda, surfe nela. Tá bom? E aí a gente vem para o exercício número 3. Dar o nome. Dar o nome, dar a função. Esse é o tipo de exercício que você tem que fazer na maioria das vezes. Esse daqui, do formato do exercício 3. Então, todos os exercícios de número 3, dos capítulos 11 a 14, todos, 3, 5, os exercícios discursivos, acredito que o 8, o 9 e o 10 também tem um formato desse, são para dar nomes, identificar. Então, faça esses exercícios. É uma técnica, é uma dica. Como que você vai usar isso? Não sei, já te falei, não estou na sua cabeça. Então, bora lá? Ó, isso daqui é um nitrilo. Isso daqui é um nitrocomposto. Isso daqui, ó, é um nitrogênio ligado a um carbono que tem uma dupla ligação com o oxigênio. Então, aqui, ó, isso tudo aqui, ó, é uma amida. Isso daqui, ó, um átomo de halogênio ligado a uma cadeia carbônica, é um aleto. Isso daqui, ó, é parecido com esse daqui da letra A. Só que aqui embaixo na letra C a gente tem uma isonitrila. Perceba onde está sendo feita a ligação. Ó, nem escrevi. Na nitrila ou nitrilo também tanto faz, botar tudo com A, porque eu acho mais bonitinho falar nitrila, isonitrila do que nitrilo. Nitrilo é feio. A nitrila e a isonitrila, olha só que bacana. A diferença se encontra na forma como ela se liga à cadeia carbônica. Um se liga pelo átomo de carbono, o outro se liga pelo átomo de nitrogênio. E aqui, ó, como eu falei, só tem uma função que a gente estuda que vai aparecer um metal na estrutura, só tem uma organometálica, que é o composto de Grignard. Tá bom? Bem tranquilo, né? Muito fácil.
Como que a gente dá o nome dessas coisas aqui? Aí eu tenho que, toda hora que eu for fazer esse tipo de exercício, você sempre, como você não tem ainda tudo maquinado aqui na cabeça, toda hora vai lá, cara, faz um resumo, deixa próximo. Hoje eu vou estudar química orgânica. Opa, pega meu resumo. No meu resumo tem as principais funções, como eu dou o nome e um exemplo, né? O grupo funcional, como eu identifico, um exemplo e como eu dou o nome, a regra de nomenclatura. Pronto. Tenha isso, porque aí fica mais fácil, porque senão você vai ter que pegar e voltar no capítulo e ver qual é a regra de nomenclatura para isso. No caso das nitrilas, eu vou dar o nome de hidrocarboneto para a cadeia carbônica aqui que está ligado ao meu grupo funcional. Desculpa. Vou estar ao grupo funcional e depois seguido da terminação nitrilo. Então, esse é o propano. Eu vou dar os nomes e o PAC, tá? Depois vocês façam os usuais para aqueles que apresentam. Então, esse é o propano nitrilo. Olha só, no caso da amida, eu tenho que olhar. Isso daqui é uma amida, né? Eu tenho que ver o que está ligado ao nitrogênio. Ah, tem um grupo etil. Então, esse é o N-etil. Agora eu vou dar o nome da amida, que é isso aqui tudo, ó. Propanamida. Aí por que tem esse N aqui? Não sei, volta lá e vê. Volta lá, pega, faça o seu trabalho. Poxa, tem uma caneta. Por que a caneta é amarela? Não sei, vou procurar saber. Não vou ficar esperando alguém chegar aqui e falar, olha, Gustavo, a caneta é amarela por isso, laranja, né? Por isso, isso. Aí eu falo, ah, que bacana. Boa, mas eu também vou mexer minhas pernas. Por que tem um N ali? Por que tem um C? Entende? Você tem que fazer esse processo, porque na química, por que eu falo isso? Porque eu tive muita dificuldade, já falei isso com vocês. Tive muita dificuldade no ensino médio, tive muita dificuldade na minha faculdade, porque tinha séculos que eu não via química. Então, o que acontece? Acontece que, passando por essa dificuldade, eu entendi alguns caminhos que são mais fáceis de você seguir para, né? Pelo menos eu acho. Só que esses caminhos são essas técnicas que eu estou falando com vocês. O que vocês fazem com ela, é claro que depois, né, a coisa foi se tornando fácil, eu fui me especializando, mas como que eu cheguei a isso? Treinando, fazendo exercício. Não tinha outra alternativa para mim, tá bom? E aí a gente fica aqui com os nomes. Deixa eu pegar logo, porque eu já dei os nomes todos a eles aqui. Aqui a gente tem o etil carbilamina. É um isonitrila. Lembra que isso daqui também pode ser chamado de carbilamina. Aqui a gente tem 1, 2, 3. Tem o cloropropano, ou cloreto de, né? Um cloropropano. Na letra D. Ai, meu Deus, olha. Meu Deus. Aqui a gente tem 1, 2, 3. Então, 2 nitropropano, tá? 2 nitropropano. E aqui 2 nitropropano. E aqui a gente tem cloreto. 1, 2, cloreto de etil magnésio, tá? Bem tranquilo. Beleza? Composto A é um nitrilo e o composto B é uma isonitrila, tá? Olha aqui, ó. Esse daqui tem aquilo que eu falei lá do butil, isobutil, secbutil, tercbutil. Deem uma olhada. Deem uma olhada. Belezinha? Tranquilo? Show. Química é muito fácil. Muito. Putz. Beleza, pessoal? Então, ó, para quem tá ok, ok. Para quem tem alguma dúvida, pergunte que a gente tem um tempinho ainda. Se não, é hora de dar tchau. Deixar esses 5 minutinhos para a gente ir no banheiro, que eu também estou precisando, na verdade. E é o banheiro. Vamos? Tudo bem? Ok, ó. Tchau, tchau. Bom final de semana.
Vamos ver quem são os retardatários que só ligam a câmera e ficam... Nem ligam a câmera, na verdade. Que só entram na sala e, ó, saem da frente do PC. Eu tô passando os nomes para Danilo, tá? Literalmente, tô passando o nome de quem fica antes de... Eu, ó. Quem tiver ok, ok, tchau, pode sair da sala, que eu vou sair só depois que todo mundo sair. Yuri, Daniel, Sara e Cíntia. Não. 1, 2, 3. Yuri, Daniel, Diana. Agora a Sara saiu. Yuri, Daniel e Diana. Esses são os nomes da sexta-feira. Até breve.